Todo solo produz. Mas será que esta produção pode ser melhorada? Será que o solo que você planta tem minerais necessários para um bom desempenho? Será que a sua produção poderia ser maior se houvesse um enriquecimento do solo? Foi por essas e outras perguntas que levamos o técnico agrícola Hildegardes Lima a uma plantação de milho na cidade de Coroatá. Aqui, ele analisou o crescimento de alguns pés de milho e nos falou um pouco sobre o trabalho de adubação do solo com calcário. Olha, geralmente esse solo nosso aqui são muito pobres, em deficiência de fósforo, cálcio, magnésio. Então é bom que se faça uma calagem de 6 em 6 anos, até de 5 em 5 anos, para se recuperar o solo, para se fazer uma adubação, para se atingir uma boa produtividade. O solo ele não possui certos minerais, como fósforo, o calcário. O que implica na plantação? Ele dá uma baixa produção. Ele não atinge uma produção necessária, onde o agricultor pode retirar um bom lucro na sua safra. Ele pensando de retirar uma boa produção, vai dar uma baixa de produção. Quer dizer que a terra não tratada pode acarretar prejuízo para o agricultor. Pode acarretar um prejuízo para o agricultor. Um solo recuperado, um solo feito uma calagem, uma adubação de cobertura, uma adubação de fundação, ele vai atingir uma produtividade superior à que ele atinge nesse solo aqui sem recuperação. Mas de que forma é feita essa calagem? Existe um prazo de pelo menos 45 dias antes de começar a plantação, para que essa calagem seja feita. Fora isso, antes de tudo, o solo tem que ser analisado. Essa calagem é feita com calcário dolomítico, ela é aplicada a lança no solo e você tem uma carência de 45 dias para ele começar a fazer o efeito. Quer dizer, depois que é aplicado, espera-se 45 dias para se começar a plantar, então? 45 dias após a calagem, você já começa a fazer o plantio com adubação de fundação, que é os outros minerais que vão compor a parte da recuperação do solo. No caso, o agricultor que hoje tem a sua lavoura, que está trabalhando com a sua lavoura, certo que já começou o plantio, o inverno já começou e não dá mais tempo para fazer esse tratamento, mas quando o agricultor se interessa em fazer isso, quais são os passos que ele deve tomar? Que caminho ele deve seguir para fazer esse tipo de tratamento no solo? Olha, ele tem que primeiro fazer a parte de coleta de solo, para se levar para o laboratório, para ver qual a quantidade de calcário que vai requerer a área. Geralmente, essas áreas nossas dessa região aqui é em torno de 1.000 a 1.200 kg por hectare. 1.000 a 1.200 kg de calcário. De calcário por hectare. E qual a diferença entre as plantações adubadas e não adubadas? A diferença você vê pelo tamanho. Às vezes tem plantas que que ele fez uma adubação, por exemplo, fez uma adubação orgânica, e na outra planta que ela não colocou nenhuma adubação orgânica, você nota o tamanho da planta, tudo do mesmo ciclo, da mesma época, mas o porte diferente de tamanho. Existem também outras dificuldades que ameaçam o plantio. As pragas, principais inimigas do agricultor, sempre costumam aparecer. A praga é o seguinte, ela é decorrência da falta de chuva ou de excesso de chuva. Geralmente a praga ela aparece quando dá a falta de chuva, aí a incidência de praga ela aumenta um pouco. Nesse período agora que a gente já está um período que está chovendo, a diminuição de praga não existe praticamente. Qual é a principal praga que atinge hoje as plantações de milho aqui em Coroatá, aqui no Maranhão? Rapaz, a principal praga que atinge o milho no Maranhão é a lagarta do cartucho. O que ela faz? Ela penetra pela parte aérea da planta, onde vai até a parte do caule, onde atrofia a metade da planta. Então ela atrofiando, ela vai diminuir a produção, vai diminuir o tamanho do fruto também. Essa lagarta, ela é encontrada na folha, no caso? Na folha. Nas planículas da folha, no início daqui das plantas. Qual é a outra praga mais comum? As outras pragas são a vaquinha, o percevejo, são as pragas que menos incomodam o plantio do milho. A principal é a lagarta do cartucho. E nós fomos dar uma volta no milharal, atrás da danada da lagarta do cartucho. E não foi difícil encontrá-la. Em poucos minutos, lá estava ela. E por aqui, ela já deixou um rastro bem visível. Ela penetra aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a lagarta do cartucho. Ela penetra aqui, onde você está vendo. Ela penetra aqui, ó. Nessa parte da planta.
Você já está vendo aqui a deficiência dela aqui. Entendeu? Ela está aqui dentro, ó. Essa é aquela lagarta do cartucho, ó. Senão porque ela está lá embaixo, ó. Tá só, ó. Onde ela não está, ó. Ela se localiza aqui nessa parte. A gente não aconselha geralmente usar o inseticida, né? Se preferência um inseticida natural, à base de NIM, ou então à base da mamona, que são os inseticidas que a gente vai utilizar aqui para combater essa praga. Usar um inseticida natural, entendeu? Para poder combater essa praga. Ele já tem que usar ele aqui, viu? Ele tem que usar. São fezes dela? São fezes. São fezes da lagarta do cartucho. E ela atrofia isso aqui, então o milho ele vai diminuir o crescimento aqui. Acontece que ele diminui. O caule do... É. Ele vai no caule aqui, você tem que usar um inseticida por cima para poder controlar essa praga, porque senão ele vai danificar metade da produção dele aqui. Ela é uma praga que se expande? No caso, ela tá aí, ela pode se expandir para os outros pés de milho? Pode expandir. Pode, né? Ela se expande. Muitos agricultores e lavradores têm vontade de ter uma assistência técnica em sua área, mas o serviço custa caro. Foi pensando nisso que o governo do estado criou o órgão AGERP, que disponibiliza de orientação e assistência técnica sem que o agricultor tenha nenhum custo, ou seja, totalmente de graça. Hoje a AGERP está presente em Coroatá, já há mais de 2 anos que nós estamos presentes aqui, estamos todo dia na região, desenvolvendo vários projetos, que é um órgão do governo do estado que presta serviço de assistência técnica, que é a antiga Emater. Só que hoje ela tem um suporte melhor. Nós estamos com a capacidade de atingir todo o município em sistema de assistência técnica e extensão rural. Hoje o agricultor coroataense que precisa da AGERP, ele pode procurar a AGERP então, é um órgão estadual, não é isso? Ele pode procurar a AGERP para pedir ajuda para ser assistido então no seu plantio. Bom, a AGERP hoje é um órgão que ele não visa só o pequeno e o médio agricultor, não. Qualquer agricultor, assistência técnica é gratuita, é lei federal, e a gente está aqui para dar assistência ao pequeno, o grande e o médio agricultor. Todo e qualquer agricultor que necessitar da AGERP, ele pode recorrer aos técnicos da AGERP, nós estamos à disposição para tentar resolver, equacionar qualquer problema do que o agricultor necessitar.